Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. O assunto da nossa aula de hoje é fotossíntese. Para você assistir essa aula, é interessante que você já tenha assistido às aulas de respiração celular e as aulas de fermentação que estão no nosso canal. Confere lá. Hoje, ao falar de fotossíntese, a gente vai entrar em contato com informações que a gente já deve ter estudado, já tem estudado lá em respiração celular, tá? Então, bora lá para a nossa aula. Primeiro, qual é o objetivo da fotossíntese? É a produção de material orgânico, de matéria orgânica para a planta. Tá? Quem são os indivíduos que realizam fotossíntese? Cianobactérias, algas e plantas. A realização de fotossíntese promove a liberação de oxigênio, esse que a gente precisa para respirar. Desse oxigênio que a gente tem disponível para respiração, a maior parte vem de quem? Das algas. Não, elas não vêm das plantas, vêm das algas, tá? São elas que produzem a maior quantidade de oxigênio disponível para a nossa respiração. Nós vamos dar exemplo de fotossíntese realizada em planta. Então, o que a planta precisa para a realização da fotossíntese? A planta vai precisar de luz, ela vai precisar de água e de gás carbônico. Para a gente entender como funciona, a gente tem que entender a organela que realiza a fotossíntese, que são os cloroplastos. Vamos ver aqui a estrutura dos cloroplastos. Os cloroplastos, eles possuem duas membranas, uma interna e uma externa. Possuem tilacoides, que são esses grânulos aqui, e o estroma, que é o material semi-transparente e gelatinoso que existe dentro dos cloroplastos. Duas palavrinhas nós vamos usar muito, tilacoide e estroma. Por quê? Porque as duas etapas da fotossíntese, elas acontecem nesses locais. Falei para vocês que para a fotossíntese acontecer precisa de luz. Então vamos entender um pouquinho sobre a captação dessa luz. Primeiro, a luz branca é a luz visível, é a luz que a gente consegue ver. E esses comprimentos de onda, eles variam entre 400 e 700 nanômetros. E essa luz ela é composta por feixes de várias cores, tá? Esse comprimento de onda é importante a gente saber porque as moléculas que vão captar essa energia luminosa, ela não capta todos esses comprimentos, elas captam comprimentos de luz específico. Então, olhem aqui nesse gráfico, clorofila A e clorofila B. Elas conseguem absorver uma quantidade razoável de luz, até mais ou menos 500 e pouquinho nanômetros. E depois dos 600, elas também conseguem absorver aí os raios luminosos. É interessante a gente lembrar, talvez você eu acho que você já deve ter estudado sobre ótica, né? E lá é estudado como a luz se comporta, né? Como a gente enxerga as cores dos objetos, né? As cores do objeto a gente enxerga a partir da incidência de luz, né? E a cor que a gente observa é a parte da luz em que é o comprimento de luz em que o material reflete. Por exemplo, quando a gente olha para as folhas de uma árvore, a gente olha elas verdes. Por quê? Porque ela absorve todas as outras cores e reflete apenas o verde. Isso acontece para, por exemplo, uma rosa vermelha. Ela absorve todos os comprimentos de luz e reflete apenas o vermelho. É assim que se comporta a luz relacionada à coloração dos objetos, dos materiais. E aqui, esses comprimentos de luz, o comprimento da onda de cada cor é que vai ser responsável pela absorção da energia luminosa, que vai ser importante na realização da fotossíntese. A fotossíntese ela está dividida em duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química. Em alguns livros e algumas questões, pode ser que você veja aí falando etapa clara e etapa escura. A gente não usa mais esses termos, mas vocês podem encontrar.
Então, para vocês entenderem, a etapa fotoquímica é o que se chamava antes de etapa clara, e a etapa química é o que se chamava antes de etapa escura. Esses nomes eles foram alterados porque causavam confusão. Algumas pessoas entendiam que a etapa clara só acontecia na presença de luz e a etapa escura só acontecia no escuro, o que não é verdade, né? A etapa fotoquímica, que era chamada de etapa clara, ela só acontece realmente na presença de luz. Fotoquímica, as reações químicas dependem da luz. E a etapa química é uma etapa que não depende diretamente da luz para ela acontecer, tá? Então aí está ligada a necessidade de luz para a ocorrência das reações daquela etapa. A etapa fotoquímica precisa de luz e a etapa química não precisa diretamente da luz. Ela precisa do produto do que veio da reação da luz. Onde ocorrem essas etapas? Vamos lá. A etapa fotoquímica ela vai acontecer nos tilacoides e a etapa química ela vai acontecer no estroma. A etapa fotoquímica ela vai receber luz e a partir dessa luz ela vai utilizar a água e produzir oxigênio. Além disso, na etapa fotoquímica vai ter a produção de NADPH e ATP. Esses dois compostos eles vão ser importantes na realização da etapa química. A etapa química vai receber esse NADPH e esse ATP, vai utilizar o gás carbônico retirado da atmosfera para poder esse NADPH, esse ATP e esse dióxido de carbono, eles vão ser utilizados na produção de carboidratos, podem ser produzidos glicose, em geral é glicose, e a partir da glicose é formado lá o amido, a frutose, ok? Então aqui está a equação da fotossíntese. A gente precisa de gás carbônico, dióxido de carbono, gás carbônico, a gente vai precisar de água, a gente vai precisar de luz para formar glicose e liberar oxigênio. A utilização da água e a liberação do oxigênio ocorre na etapa fotoquímica e a utilização do dióxido de carbono para produzir glicose, ela é realizada na etapa química. Então vamos lá entender como essas etapas ocorrem. Essa aí é a etapa fotoquímica. Essa etapa acontece na membrana dos tilacoides. E aí você me diz, Aline, tá errado isso aí, não? Eu já vi um negócio parecido com esse. Você já viu um negócio parecido com esse. Esse negócio que você viu é a cadeia respiratória lá na respiração celular. É algo bem semelhante. Só que isso aqui acontece na membrana do tilacoide do cloroplasto e não na mitocôndria. Aqui vamos ver quais são os componentes dessa cadeia, tá? Que ocorre na fotossíntese. Aqui a gente vai ter dois fotossistemas, esse laranjinha e esse laranjinha. Esse primeiro aqui a gente chama de fotossistema 2 e esse segundo a gente chama de fotossistema 1. Ali no primeiro chama de fotossistema 2 e o segundo chama de fotossistema 1. Por quê? Porque o fotossistema 1 foi o primeiro a ser descoberto pelos cientistas, né? Não sabia-se da existência de um segundo fotossistema. Então, primeiro descobriu a existência desse fotossistema para depois descobrir a existência do fotossistema 2. Mas a reação começa pelo fotossistema 2. Além disso, a gente tem algumas proteínas de membrana que vão permitir a passagem de hidrogênio, assim como na cadeia respiratória, e alguns transportadores de elétrons. Aqui a gente tem a quinona, aqui a gente tem a plastocianina, a ferrodoxina. Além disso, aqui a gente tem o NADPH redutase e aqui a gente tem a ATP sintase, assim como a gente encontra também na cadeia respiratória, lá nas mitocôndrias. Então, vamos lá. Importante saber que aqui a gente é a etapa fotoquímica, então a gente vai precisar de luz. Como essa luz ajuda nessa reação? Ela ajuda na energização dos elétrons. E como é que ela faz isso? Através da absorção da energia luminosa, através do que a gente chama de complexo de antena, que está aqui, ó.
Esse complexo de antena vai estar externamente aos dois fotossistemas. E esse complexo de antena é composto por cloroplastos e carotenos, que são moléculas diferentes, substâncias diferentes, que vão absorver energia de comprimentos de ondas diferentes, né? Primeira coisa que acontece, lembra que a gente disse que precisava de luz, e de água e de gás carbônico? Aqui a gente vai precisar da água e da luz. A luz ela vai ser importante para energizar os elétrons que estarão aqui nos fotossistemas, mas esses elétrons eles são capturados de onde? Bom, esses elétrons eles são capturados pelo fotossistema quando ocorre a fotólise da água. O que é isso? Lise é quebra. Foto lembra luz. É quando a energia luminosa ela é capaz de quebrar a molécula da água. Então aqui no fotossistema 2, essa energia luminosa ela vai quebrar a molécula da água. Então H2O vai liberar 2 moléculas de hidrogênio e meia de oxigênio. Ao fazer essa quebra, o elétron que estava aqui nessa molécula, ele vai ser capturado, digamos assim, pelo fotossistema 2 e energizado por essa energia luminosa que está sendo capturada no complexo de antena. Esses elétrons energizados, eles serão conduzidos, né, pelos transportadores de elétron. Então, aqui no fotossistema 2, esse elétron vai ser levado pela quinona. A quinona vai passar ele, liberar ele numa proteína de membrana. Quando esse elétron chega na proteína de membrana, ele se carrega negativamente. Ao se carregar negativamente, lembra, o negativo atrai o positivo. Então, essa proteína negativamente carregada, ela vai fazer o quê? Vai atrair moléculas, prótons de hidrogênio. Esse próton de hidrogênio, ele vai ser liberado para a parte interna da membrana do tilacoide. Aline, se o elétron atrai ele, por que ele vai para a parte interna? Por que ele passa para o outro lado, ultrapassa a membrana? Porque esse elétron ele vai continuar o seu movimento, o seu transporte. Então, esse elétron ele vai continuar esse transporte. Quando esse elétron passou aqui para a plastocianina, a molécula, a proteína que estava carregada negativamente, perdeu essa carga, e aí o próton de hidrogênio vai para a parte interna da membrana, vai para o lúmen do tilacoide. O elétron veio para a plastocianina, ele vai chegar agora no fotossistema 1. A partir do fotossistema 1, ele tem 2 caminhos. Esses 2 caminhos vão dar o nome de reações cíclicas e acíclicas, dependendo de qual caminho esse elétron seguir. Se esse elétron que está aqui no fotossistema 1, ele der continuidade e for aqui para a ferrodoxina e a ferrodoxina levar esse elétron até o NADPH redutase, nesse caso aqui a gente diz que é uma reação acíclica. Então, chegou aqui o elétron, o que ele vai fazer? Ele vai promover a formação da molécula de NADPH. Como? A molécula de NADP vai se unir à molécula de hidrogênio e vai formar a molécula de NADPH, que vai ser importante lá na etapa química. Essa é a reação acíclica. Qual é a reação cíclica, Aline? Quando esse elétron da plastocianina ele chega no fotossistema 1, ele pode retornar essa proteína transportadora e permitir a passagem de mais hidrogênios através dela, tá? Então, nós temos a reação cíclica quando os elétrons do fotossistema 1, ele passa em direção à NADPH redutase, e a reação cíclica é quando ele volta, ele retorna para a proteína transportadora aqui da membrana. Tá, então ocorreu aí o transporte de elétrons. A reação acíclica promoveu a produção de NADPH. E a reação cíclica, ela vai promover a produção de alguma substância? Vai. O que ela está promovendo? Ela está promovendo a passagem de mais hidrogênio para a parte interna do tilacoide.
Com isso, eu vou ter uma grande quantidade de hidrogênio na parte interna do tilacoide e vou ter pouca quantidade de hidrogênio na parte externa. Vai estar em desequilíbrio. E aí, transporte de membrana, a gente já viu que tenta manter as concentrações iguais. Então, o que vai acontecer agora? Esse hidrogênio ele tem que sair. Para ele sair, ele tem quem? Ele tem aqui a ATP sintase. Então, o hidrogênio ele vai passar pela ATP sintase para ir para a parte externa, para ir para o estroma. Ao passar, ele vai permitir a produção de ATP. Então, esse ATP e esse NADPH produzido nessa reação fotoquímica, ela vai ser utilizada lá na reação, na etapa química da fotossíntese. Aline do céu, não me diga que tem outro ciclo de Krebs. Não, não é ciclo de Krebs. Esse daqui é o ciclo de Calvin-Benson, tá? Aí tá só, a imagem tá só ciclo de Calvin, mas o nome é ciclo de Calvin-Benson. Vamos primeiro fazer o resumo da etapa fotoquímica para ver como a gente chega aqui na etapa química. Ó, aqui a gente tem o cloroplasto, aqui a gente tem os tilacoides. O que acontece aqui? Lá na membrana dos tilacoides, recebe luz, recebe água, libera oxigênio, que é o oxigênio que é quebrado, separado da molécula de água, ele é liberado na forma de gás, que é o que a planta libera e é o que a gente respira, e é produzido ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH vai ser utilizado aqui no ciclo de Calvin-Benson. Além disso, lembra que no começo eu falei de 3 coisas necessárias para a fotossíntese? Luz, água e gás carbônico, dióxido de carbono. É aqui que vai ser utilizado esse gás carbônico, nesse ciclo de Calvin-Benson. Para quê? Para a produção de glicose. Lá no ciclo de Krebs, o objetivo dele era degradar os piruvatos, para degradar toda a molécula de glicose, né, para produzir aí, para liberar aí moléculas de ATP, de NADH e de FADH2. Aqui, a realização desse ciclo, em vez de degradar a glicose, na verdade ele quer unir moléculas para produzir glicose, tá? Então vamos lá. Esse ciclo começa com a união desse RuBP com o gás carbônico, através da enzima rubisco, que ajuda na união, na realização desse ciclo, na união desses dois componentes. Importante dizer que essa enzima, a enzima rubisco, é a enzima presente em maior número no planeta. Para a gente entender esse ciclo de Calvin, é interessante a gente entender a quantidade de carbono presente e esses números que vão estar aqui. Então, eu vou tentar explicar para vocês da forma mais clara possível. Eu tenho aqui 6 moléculas de RuBP, que tem cada uma com as carbonos 5. No total, 6 vezes 5 eu vou ter quanto? 30 carbonos. 30 carbonos mais os 6 carbonos do dióxido de carbono faz 36 carbonos. Beleza, tá lá os 36 carbonos. E agora? Essa molécula, ela vai receber 12 fosfatos, ou seja, cada molécula vai receber um fosfato a mais. Serão 12 moléculas de ATP transformadas em moléculas de ADP. Esse fosfato vai se ligar aqui a ela. Quando esse fosfato se ligar, a gente vai ter moléculas de NADPH liberando esses hidrogênios que vão formar esse ácido fosfoglicérico, esse PGAL. Esse PGAL é a molécula que será utilizada para formar a glicose. Então, vamos lá, são moléculas de 3 carbonos. Quantos carbonos tem mesmo a glicose? 6, né? Então, eu vou precisar de 2 moléculas desse PGAL para formar a glicose. Se eu tenho 12 moléculas de PGAL, 2 eu utilizei para formar glicose, vai sobrar quantas para mim? 10. Então, 2 moléculas de PGAL vai ser retirado do ciclo para formar a glicose e 10 moléculas de PGAL vão continuar aqui nesse ciclo para poder
formar a molécula que é necessária para dar início a esse ciclo, né? Então, esse pegal aqui, ele vai receber mais ATP, vai receber mais fosfato, para poder regenerar essas moléculas de RuBP. Então, só para recapitular, a molécula de RuBP se une ao dióxido de carbono, forma ácido fosfoglicérico, recebe fosfato, recebe hidrogênio e forma o pegal. Duas moléculas de pegal formarão uma molécula de glicose e o restante das moléculas de pegal serão regenerados ao RuBP, que é a molécula que dará sempre início ao ciclo de Calvin. Essa glicose que é formada, que é produzida aqui na etapa química, ela é levada para as mitocôndrias e feita a respiração celular, que é onde vai produzir mais energia para a planta. Então, a fotossíntese está associada com a cadeia respiratória, porque é essa glicose que é produzida lá que é utilizada na cadeia respiratória, além de ser utilizada também como fonte, como reserva energética das plantas. Além disso, se a gente for parar para pensar, se não ocorresse a fotossíntese, o mundo acabaria. Todas as espécies morreriam. Tudo se extinguiria. Por que, Aline? Porque se a gente for parar para pensar, nós dependemos da fotossíntese, direta ou indiretamente. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na cadeia alimentar, vamos lá. Quem é que faz fotossíntese e os produtores? Os consumidores de primeira ordem, são os animais herbívoros, consomem as plantas, consomem os vegetais. Se não tiver fotossíntese, não tem planta. Se não tiver planta, do que eles vão se alimentar? Não é verdade? Se não tem planta, os consumidores de primeira ordem não vão sobreviver. Os consumidores de segunda ordem, que são carnívoros, que se alimentam dos consumidores de primeira ordem, também não terão alimentos. E todos morreriam. Então, gente, a fotossíntese é sim uma das reações mais importantes que ocorrem a nível celular, porque elas fornecem energia para todos os seres vivos, tá? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Se ficou qualquer dúvida, coloca no comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. Além disso, corre lá no Instagram Biologia com a Aline Luna e lá a gente tem informações variadas sobre a biologia e também através das informações de lá você fica entendendo o que está acontecendo aqui no canal, tá bom? Espero vocês para a próxima aula de quimiossíntese. Um beijo grande e até lá!